Olá, seguimores, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pré-eclâmpsia com vocês, tá? A pré-eclâmpsia é extremamente frequente, então por isso que a gente tem que estar conversando hoje sobre isso, certo? Pré-eclâmpsia, muita gente assim, quando eu falo, né? Principalmente eu vejo os maridos, né? A gente fala, eles falam, tá, mas o que é isso, né? Às vezes até a mulher, por causa das amigas, né? Ou até por causa de algum familiar, já sabem o que é, mas às vezes os maridos não estão tão ambientados com esse termo. Então, assim, para quem não entende, nunca ouviu falar, pré-eclâmpsia é pressão alta no final da gravidez, tá? Principalmente acima de 20 semanas, tá? Antes disso, você pode ter pressão alta, mas aí a gente subentende que é uma hipertensão arterial crônica. Ah, mas como é que é crônica se eu nunca tive? Pois é, mas é que a gente entende que se a tua pressão aumentou antes de 20 semanas, é por alguma questão sua, não uma questão da placenta. Agora, se após 20 semanas a sua pressão aumentou, a gente entende que tem mais a ver com essa questão da pré-eclâmpsia, que é uma outra fisiopatologia, uma outra causa da pressão estar alta, tá? E o que é pressão alta na gravidez? É igual ao do adulto, acima de 14/9, mas não precisa ser os dois, o 14 e o 9. Tanto faz ser o 14 ou o 9, né? Que a gente fala que é o 140/90. Então, pressão maior ou igual a 140/90, seja só o 140, seja só o 90, em duas oportunidades afastadas por mais de 4 horas, a gente já fala que nós temos uma hipertensão gestacional. E se ela estiver acompanhada de algum outros sintomas ou alterações de exames, aí a gente pode chamar de pré-eclâmpsia. Então, antigamente a gente falava que era pré-eclâmpsia, era hipertensão gestacional, associada à proteinúria, proteína na urina, acima de 300 mg em 24 horas, ou relação proteinúria-creatinúria numa amostra de urina isolada maior do que 0,3. Hoje a gente fala que não é só assim que a gente diagnostica. Então, se o bebezinho, se essa paciente então está com hipertensão gestacional, ou seja, pressão alta maior de 20 semanas, associado a um bebezinho que está pequenininho, exames de sangue alterados, de creatinina, de plaquetas, de fígado, TGO, tá? LDH, tá? Ou se ela está associada a sintomas premonitórios, que a gente chama, que são, por exemplo, uma dor de cabeça muito forte, mas não é dor de cabeça, uma dor de cabeça qualquer, é uma dor de cabeça muito intensa, que a gente fala até a pior dor de cabeça da vida. E não precisa ser só na nuca, pode ser em qualquer lugar da cabeça. Brilhos na vista, visão embaçada, moscas volantes, que são assim brilhos ou pontos escuros que ficam dançando na vista. Tá? Uma dor muito forte na boca do estômago ou em faixa na parte superior do abdômen, vômitos recorrentes, tá? Confusão mental, né? Eu sempre brinco com as pacientes e com os maridos, eu falo assim, mas não é assim aquela confusão mental normal de grávida, assim, que esquece a bolsa, né, na loja, ou não sabe onde é que colocou a chave, ou não sabe onde é que tá o carro estacionado, não. Tá falando assim de uma coisa mais intensa, não sei, que ano é hoje, não lembro o nome do meu marido, sabe? Coisas assim mais graves, assim, né? Então, assim, esses sintomas, né? Por exemplo, vômitos, grávida vomita, dor de cabeça, grávida tem dor de cabeça, azia, dor na boca do estômago, grávida também tem. A gente tem que focar na intensidade. E não é porque tem esse sintoma que vai ter a pré-eclâmpsia. Veja bem, se você tem esse sintoma e está associado à pressão alta, opa, pode ser então que a gente tenha uma pré-eclâmpsia ali. Tá? Então, a gente, na vigência desses sintomas, a gente mede a pressão. Presente, falamos que pode ser pré-eclâmpsia. Não está alterada a pressão, é por outros motivos, né? Grávida vomita, grávida tem dor de cabeça, tá? E por que a gente fala, então, tanto dessa pré-eclâmpsia? Por que o Ministério da Saúde resolveu que agora toda grávida tem que tomar cálcio? Né? Por que então está tendo essa ordem tão imperativa para toda a população brasileira? Porque isso é de grande impacto, né, no país todo, né? Porque pré-eclâmpsia mata, tá? Pré-eclâmpsia pode matar a mãe, pode matar bebê, tá? É uma grande causa de prematuridade. Então, porque se às vezes a pressão tá tão alta e essa mãe tá com os órgãos sofrendo pela pressão alta, às vezes a gente tem que tirar o bebê. Às vezes o bebê não tá bem, ele tá com restrição de crescimento. Às vezes descola a placenta de tão alta que tá essa pressão. E aí a gente tem que tirar o bebê. Então, às vezes a gente tira o bebê muito antes da hora, vai ser o bebê que vai ficar na UTI. Então, a pré-eclâmpsia, ela pode ser muito maléfica para a gestação, ela pode interromper uma gravidez muito cedo. E como a gente percebeu que o cálcio pode prevenir a pré-eclâmpsia, então o Ministério da Saúde resolveu
jogar para todas as gestantes. E como tem poucos malefícios, o cálcio, a gente usa isso. Mas também nós temos o AS. Sabe aquele AS infantil, aquele rosinho que o povo gostava de tomar, usava, pensava que era balinha? Então, o AS infantil, ele também pode prevenir pré-eclâmpsia, mas esse a gente vai ter que usar em alguns momentos específicos, para pacientes que têm mais risco disso acontecer, tá? Agora, aquela paciente que não tem risco de ter pré-eclâmpsia, aí a gente prefere só usar o cálcio, tá? Porque o AS, ele pode aumentar o risco de sangramento. Então, a gente vai deixar... realmente o AS previne pré-eclâmpsia, mas a gente vai deixar isso para uma outra situação, uma situação então onde a gente tem um risco maior dessa paciente ter a pré-eclâmpsia. Então, a paciente que a gente vai utilizar o AS, tá? A paciente que tem fatores de risco para ter a pré-eclâmpsia, então a gente tem uma tabela para isso, tá? Então, por exemplo, a paciente já teve pré-eclâmpsia numa gestação anterior, ela é uma paciente que deve tomar AS na próxima gestação. Claro, gente, sempre com assistência médica, com algum médico acompanhando, não vai ficar tomando remédio à torta e direita. Existem pacientes que têm alergia a AS, tá? A paciente que teve um descolamento de placenta associado à pressão alta também tem que estar tomando. Paciente obesa, índice de massa corporal acima de 30 também tem que tomar o AS, tá? Paciente que tem doenças autoimunes como lúpus, tireoidite de Hashimoto, também tem que tomar o AS. Então, na verdade, existem critérios. Então, a gente tem fatores de risco de maior gravidade e menor gravidade. A gente faz, tipo, um somatório desses fatores de risco e a gente vê. Então, não adianta ficar falando aqui que é muita coisa. Mas é legal ver isso com o seu médico, se você tem risco para ter a pré-eclâmpsia, para, então, começar a usar o AS. E uma pergunta que muita gente me faz é por que tem a pré-eclâmpsia? Por que acontece a pré-eclâmpsia? Por que uma paciente, uma gestante tem a pré-eclâmpsia e outra não tem? Então, isso é uma ótima pergunta e a gente não tem uma resposta tão boa assim. Existe uma teoria, que é a teoria da invasão trofoblástica insuficiente. Meu Deus, que palavrão é esse? Então, calma aí que eu vou explicar. Então, assim, ó, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, lá no iniciozinho, lá nas fímbrias lá da trompa, lá no finalzinho da trompa, e esse óvulo fecundado volta para dentro do útero, e ele vai lá e vai se grudar nesse útero para crescer, ele se gruda inicialmente no endométrio. Essa camada é aquela camada que todo mês, quando a mulher não engravida, descama. Então, essa é uma camada que ela não pode ter muitos vasos sanguíneos, porque se quando ela descama tivesse vasos sanguíneos calibrosos, essa mulher tem uma hemorragia e ela ia morrer. Então, os vasos sanguíneos que tem no endométrio, eles não são tão calibrosos assim. Então, quando esse bebezinho gruda ali nesse endométrio, ele tem vasos sanguíneos suficientes para crescer num primeiro momento. Mas, poxa, vai crescer uma vida, órgãos, um bebê todo completinho, bonitinho, perfeito. Então, ele precisa de vasos sanguíneos bem calibrosos. E onde é que vai ter esses vasos sanguíneos? No músculo do útero, tá? Então, esse bebezinho, tá, que tá lá no endométrio, ele vai ter que se enfiar dentro do músculo do útero. Por isso que muitas pacientes têm cólica no início da gestação. A gente chama isso de invasão trofoblástica, a invasão do trofoblasto dentro do músculo do útero, para chegar onde é que tem esses vasos sanguíneos bem calibrosos. O que acontece? Para esse bebezinho crescer, tem que ter uma comunicação de vasos sanguíneos do útero com essa placenta que vai ser formada, tá? Se essas comunicações de vasos sanguíneos não são tão eficientes, o que vai acontecer? A gente vai ter menos sangue chegando para esse saco gestacional, para essas membranas, para esse bebezinho, para essa placenta. E quando isso acontece, num primeiro momento, até 20 semanas, o bebezinho é pequeno, ele não precisa de tanto sangue. Então, mesmo se as comunicações vasculares ali, dos vasos sanguíneos não ser tão boa, o bebezinho não precisa muito, então ele vai crescer normal. Mas após 20 semanas ele fica um bebê muito grande, é um bebê que precisa de muito sangue. E é aí que começa o problema. Então, chegando menos sangue, de duas uma, ou esse bebê não vai crescer, ele vai começar a ficar com restrição de crescimento, porque não está chegando sangue suficiente, ou quando esse bebê não estiver recebendo sangue suficiente, ele vai mandar substâncias químicas pela circulação do bebê para a mãe, e o corpo da mãe vai entender, meu Deus, esse bebê está faltando sangue, ele precisa crescer. E o que o corpo da mãe? Porque a mãe, já na gestação, prioriza o bebê, tá? Porque o bebê, para a mãe, é mais importante do que ela. Olha só, já desde o útero isso acontece. Então, o corpo da mãe preferencia o bebê.
e pensando que esse bebê precisa de mais sangue, o que acontece? Eles tentam aumentar a chegada de sangue nesse útero. E qual que é o mecanismo? Aumentar a pressão. Só que o problema é que não aumenta a pressão só para o útero, ele aumenta para todos os órgãos da mulher. E aí a gente começa a ter sobrecarga no fígado, no cérebro, por isso que dá dor de cabeça. No fígado, por isso que dá aquela dor, dá os vômitos, né? Também dá sobrecarga no rim. E é esse que é o malefício, tá? E aí quanto mais for aumentando essa pressão, às vezes aumenta tanto a pressão que até chega a descolar a placenta, tá? Então, essa é toda a fisiopatologia da pré-eclâmpsia, por isso que ela é tão maléfica. Então, como é que a gente trata a pré-eclâmpsia? Tirando a placenta, tá? Só que esse bebê precisa da placenta, então a gente tem que ter uma idade gestacional legal para esse bebê nascer e, né, e a gente vai tentar segurar essa gestação o máximo de tempo, tá? Até esse bebê estar bem, sobreviver fora da barriga, desde que não mate a mãe no processo. Né? Então, é uma situação assim que a gente vai vivendo um dia de cada vez, a gente vai colocando assim os prós e contras cada dia que passa a partir do momento que a gente tem pré-eclâmpsia. A gente tem a pré-eclâmpsia com critérios de gravidade, né? E tem as sem critérios de gravidade. Então, a paciente que tem critérios de gravidade mostra que, poxa, eu acho que não vai dar certo a gente segurar. O risco é muito grande para a mãe e para o bebê. Então, quando a gente fecha o diagnóstico de pré-eclâmpsia com critérios de gravidade, né, a gente entende que o melhor é já interromper a gravidez, porque a gente está em risco para essa mãe e para esse bebê. Mas, quando não tem critérios de gravidade, a gente entende que dá para esticar mais um pouquinho, dá para ganhar tempo para esse bebê crescer, desde que essa mãe esteja sendo monitorada, com exames, com ultrassom, com medidas de pressão, certo? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que a gente vai respondendo conforme for possível.